A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. E hoje eu vou ler para vocês o testemunho da irmã Camila. A irmã Camila vai falar como e por que ela abandonou as vaidades, tá? Ela parou de mexer com o cabelo, alisar, ela parou de usar brincos, pintar unhas, e ela vai falar pra gente hoje aqui como que isso aconteceu com ela, amém? Ela diz: bom dia, irmã Ângela, porque ela falou comigo de manhã, e aqui eu tô mostrando a conversa para vocês, tá? Ela diz: paz do Senhor Jesus, tudo bem? Gostaria de contar minha experiência com Deus, vou relatar. E aí eu respondo ela, né, paz do Senhor, e ela começa a contar. Ela escreveu, irmãos, ela editou tudo isso aqui que eu vou ler para vocês, que eu vou narrar. Ela escreveu, ela digitou. Eu falei para ela que ela poderia ter enviado um áudio, ficava mais fácil para ela. Porém, ela disse que preferia que eu narrasse, que eu lesse. Então, lá se vai, tá? Vou contar para vocês como é que a irmã Camila, ela se livrou, ela desistiu das vaidades, certo? A irmã Camila, irmãos, ela é da Assembleia de Deus de Jundiaí, do Ministério Belém, certo? Então a nossa irmã Camila diz assim: tudo começou assim. Aceitei a Jesus aos 12 anos na igreja Assembleia de Deus. 12 anos, bem novinha, né? O Senhor me batizou com o Espírito Santo, sem ao menos eu entender o que era batismo, ou seja, dom de línguas e interpretação na mesma noite. Gente, que coisa incrível. Tem pessoas que passam a vida inteira buscando esse dom, né? O dom de interpretação. É muito importante, gente. Dom de interpretação de línguas, dom de discernimento, viu? Então, ela diz assim, que na mesma noite o Senhor a batizou com seu Espírito Santo e ela recebeu também o dom de línguas e interpretação de línguas. Vamos lá. Estava eu em um congresso de adolescentes e em menos de 5 meses recebi esse dom. No ano seguinte, fiz o discipulado e desci as águas. Desde então, servi a Jesus. Estava na época dos meados do ano 2000. Ainda tinha bastante doutrina e rigidez nas nossas igrejas. Realmente eram tempos diferentes, viu? Porém, com o passar do tempo, ao alcançar minha juventude, mesmo na igreja, queria poder experimentar os costumes do mundo. Eu não usava maquiagem, calça e brincos, nada disso, absolutamente nada. Meus cabelos eram naturais, cacheados e volumosos. O tempo passou. Fui para a escola à noite, no ensino médio, e queria melhorar, ficar bonita. Como eu era dedicada às coisas de Deus, sempre tive temor. E consegui meu primeiro emprego registrado. Pois bem, agora eu tinha condições suficientes para comprar minhas próprias roupas. Irmã, acredito que tudo que fazemos fora da vontade de Deus não é uma mudança da noite para o dia, e sim algo que já está implantado no nosso coração ao decorrer dos dias, às vezes há anos. Mesmo eu sabendo que não seria o correto e aprendi assim, eu fui comprando calças. Depois, maquiagens. Aí veio a moda do cabelo liso. Então, eu alisei meu cabelo. E o pior de tudo, que eu e minha irmã ainda fazíamos os cabelos das irmãs da igreja, pois tínhamos uma certa prática para fazer progressivas. E vivíamos impecáveis. Minha mãe chamava até a atenção. Devia ser repreendendo ela, né? Eu entendi assim aqui, acho que é assim. Minha mãe chamava até a minha atenção, mas eu não dava ouvidos. Como eu era dedicada na oração,
e não faltava nos cultos, eu comecei a reger os jovens da minha igreja. Uma pausazinha aqui, irmão, para observar isso, tá? Que mesmo ela sendo vaidosa, né? Como ela era dedicada na oração e não faltava nos cultos, e a igreja precisa de pessoas assim, que tenham compromisso, né, na obra e sejam dedicadas, sejam presentes, sejam constantes. Essas pessoas que são chamadas para ajudar, né? Então, mesmo ela sendo assim, porque ela era dedicada, ela começou a reger, foi escolhida para reger, chamada para reger os jovens da igreja dela, do conjunto, né? Deve ser. Mas, gente, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que, às vezes, não que não devessem chamar ela porque ela tava com o cabelo liso, não é isso, né? Mas, às vezes, as pessoas que estão ali, que se propõem, certo? São as que ocupam os cargos, porque, pensem comigo, tem pessoas na igreja que a gente olha assim e percebe alguma falta nelas, mas elas estão ali ocupando um cargo. E eu já ouvi pessoas perguntando assim, por que fulano tá fazendo ali, ocupando aquele cargo, se ele é assim, se ele tá assim, se ele tá assado. Gente, muitas vezes por causa disso, que aquela pessoa está assim, está assado, mas ela tem amor à obra, ela tá compromissada, ela não falta, ela está ali, é uma pessoa com quem a direção da igreja, né, os pastores podem contar. E são pessoas assim que são necessárias, tá bom? Só uma observação. Vamos adiante. A vaidade foi entrando em mim. Eu era o exemplo para os demais, a ponto da igreja, não por conta da minha pessoa, mas foram abrindo as portas para os costumes que não são da igreja. Então, o que eu acabei de dizer, gente, o que eu acabei de falar, às vezes as pessoas não estão 100%, mas elas estão ali disponíveis, querendo trabalhar na obra de Deus. E são essas pessoas que recebem a oportunidade. Mas a nossa irmã está reconhecendo aqui, olha, eu era o exemplo para os demais. Ok? A ponto da igreja abrir as portas, começar a abrir as portas, né, para os costumes que não são da igreja. Ela está dizendo que através dela, né, ela acredita, que eu acho que mesmo num nível menor, né, num grau menor, ela cooperou, né? Ela cooperou para que pelo menos os jovens, para quem ela era exemplo, né, seguissem os costumes que ela estava seguindo. E é verdade, gente. É verdade, porque os liderados olham para quem está liderando, certo? Os liderados olham para quem está liderando. Liderança é um negócio sério. Deus cobra da liderança. Mas vamos lá. Então a Assembleia de Deus começou a inovar. As irmãs de maquiagens, brincos e outros adereços. E eu, como já estava em meu coração, fui adquirindo cada coisa no seu tempo. Furei minhas orelhas, pintava as unhas com cores chamativas, enfim. O tempo passou e a minha mente cauterizou. Ou seja, ela se acostumou com as coisas que ela estava usando, porque no início ela não usava, certo? Mas ela se acostumou. Então ela diz assim, em minha mente cauterizou que Deus olhava o meu coração, né? Aquela fala, Deus só olha para o coração, então a gente se acostuma, fica como está, não quer mudar. Quando a gente escuta isso, não tem problema não, tem nada a ver, Deus só olha o coração, então deixa assim mesmo. Fica assim, né? Ela continua. Afinal, Deus recebia meu louvor. Eu recebia profecia. Deus falava comigo. Então, eu não estava desagradando. Mas aí que morava o engano. Deus me ama, e ele falava, pois ele é amor, mas não ama nosso pecado. E na palavra de Deus diz que, embora alguém faça as obras e pregue, e louve, e ganhe almas, mas a alma dessa mesma pessoa, se perder, para nada serve, né? Essas obras. Eu esquecia dessa parte. E quando eu vi todos os jovens usando brincos e algumas irmãs, e na minha mente
aquela frase, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Irmãos, vocês estão entendendo o que ela está falando aqui? Uma pausa só para a gente grifar essa parte. Ela diz, e quando eu vi todos os jovens usando brincos e algumas irmãs, pelo que eu entendi, eles não usavam, né? Antes dela estar ali, diante deles, cuidando daquele grupo, servindo de exemplo. Os liderados olhando para quem está liderando e seguindo o seu exemplo, certo? E aí ela diz que chegou um ponto dela olhar para os jovens e todos estavam usando brincos. E algumas irmãs. Essas irmãs que ela fala, eu acredito que algumas que também foram influenciadas fora daquele conjunto de jovens. E aí ela diz, na minha mente, não tem nada a ver. E pela misericórdia de Deus, Deus me abençoava. Conheci meu esposo e casei. Foi quando eu mudei de bairro e não poderia mais congregar na igreja que estava. Fui para a igreja perto de casa, também do mesmo ministério, porém humilde, em todos os aspectos, desde os bancos. Sentei-me no último banco e Deus falou o culto todo comigo. Irmãos, parecia que eu estava em outro ambiente. Somente eu estava toda como uma árvore de Natal. Irmãos simples, jovens bem vestidas, sem vaidade. Só eu lá com correntes, brincos, unhas pintadas. Nesse culto, fiquei com tanta vergonha que não conseguia levantar as mãos para poder glorificar. Decidimos, depois de uns cultos, ficar ali. Havia poucos músicos. Eu e meu esposo éramos músicos. Então eles iam ajudar, né, naquela congregação. Ela observou que ali tinha poucos músicos e eles iam ajudar ali. Aí ela continua. Então, perdão, gente, minha garganta não tá muito boa hoje. Vamos lá. Então, na comunhão, o pastor pediu nossa ajuda, irmãos. Aos poucos, eu fui tirando os brincos, as bagagens, que o que não tinha nada a ver, o Espírito Santo me incomodava. Então, no culto que eu tirava, ou seja, ela está dizendo que ali naquela igreja era o próprio Espírito Santo que a tocava, que a incomodava, mas ela colocava adornos antes de ir para a igreja, mas só dentro da igreja, quando o Espírito Santo incomodava, que ali mesmo ela tirava, tá? Aí ela diz, mas no dia a dia eu usava, ou seja, fora da igreja. Na igreja, o Espírito Santo incomodava ela lá e ela tirava os adornos, mas no dia a dia, fora da igreja, dentro da sua casa, né? Ela diz que usava. Aí ela diz, eu me incomodava com isso, parecia que eu estava me escondendo de Deus. O tempo passou, sem ao menos perceber, eu orava mais e não usava mais nada e deixava tudo guardado. Quando tinha oportunidade de usar, eu usava. Primeiro, Deus incomodou com meus cabelos. Meus irmãos, eu sentia fortes dores de cabeça quando usava química progressiva. Então, mudei para a química orgânica. E nada, ou seja, continuaram as dores de cabeça, né? Ao usar a chapinha, doía muito. Então, decidi cortar os cabelos e aos poucos e tirar as partes lisas. Decidi cortar aos poucos e ir tirando, né, as partes lisas. Pois notei que não tinha mais forças nos braços para alisar meu cabelo com escova e chapinha. Gente, e esse tempo chega, viu? Vou te contar, esse tempo chega. Principalmente se for um cabelo comprido. Parece que quanto mais a gente faz, meu Deus, falta força nos braços. Mas vamos lá. Optei pelo natural. Foi difícil aceitar, mas
Quando menos esperei, meus cabelos estão ótimos. Ô glória! Servimos aquela igreja muito tempo. Foi uma bênção. Mas eu não desfazia das minhas bagagens. Deixa eu entender o que ela quis dizer aqui. Mas eu não desfazia das minhas bagagens. E outros, eu passava mais tempo, mais longos tempos sem usar. Depois eu era tentada na mente em usar. Eu acho que ela tá falando aqui dos adornos, que ela não usava. Ela tá querendo dizer que o tempo que ela não usava foram se tornando, né, maior, foi se espaçando, né? Mais tempo que ela passava sem usar. Porém, de vez em quando, ela era tentada na mente a usar aquelas coisas, porque ela não tinha se desfeito daquilo lá. Aí ela continua. Foi quando orava a Deus para agradá-lo e não ao homem, porque eu queria ter experiências com Deus. E eu, no meu íntimo, sabia que se eu fosse orar por alguém daquela forma, não sei dizer, meus irmãos, mas eu sentia que não teria autoridade. Às vezes achava que era meu achismo, mas sempre vinha uma palavra de frente confirmando o que eu ouvia em minha mente, pois era o próprio Espírito Santo. Foi quando eu pintei minhas unhas de vermelho, depois de um longo tempo sem usar. E nesse dia, fui em um culto de Santa Ceia. Irmã, fiquei com tanta vergonha em pegar a ceia, mas peguei. Pedi perdão a Deus e, chegando em casa, tirei tudo. Meu esposo me perguntou: por que você está tirando? Você fez hoje na manicure? Ou você foi hoje na manicure? Né? Aí ela respondeu assim. Eu disse: amor, isso não é mais para mim. Não me senti bem. Irmãos, eu olhava nas minhas mãos e via aquelas cores que me incomodavam. Nessa mesma noite tive um sonho. Sonhei que estava em uma sala. Parecia um cinema, sem as poltronas. Apenas o telão em minha frente. E eu me via sozinha naquele lugar. Vi cenas da minha vida se passarem. Quando de repente eu olhei para trás e vi Satanás, o qual estava em formato de bicho, como nessas histórias fictícias. Ele veio ao meu encontro com as garras e querendo me pegar. Bufava na minha cara e quando chegou perto, eu sabia que ele iria me estraçalhar com o olhar de ódio. Ao chegar perto, ele teve que se paralisar e não pôde me tocar. Nesse momento, eu, com autoridade, levantei minhas mãos e disse: o sangue de Jesus tem poder. E Satanás disse: eu só não vou te tocar porque você não está com o que é meu. E eu, na minha mente, sabia que se tratava do esmalte e senti alívio, pois ele iria me matar caso eu estivesse ainda usando. E ele tornou a dizer: só para você saber, não pense que o clarinho não tem problema. O esmalte renda é meu e o incolor também é meu. Entendi que não era a cor e sim o produto. E eu, na época, irmãos, amava pintar as unhas do pé de renda, bem clarinho, mas eu havia tirado tudo naquela noite. E aí eu acordei.
Foi uma luta espiritual e entendi que não podia usar essas coisas. Não sei se você, ouvinte, vai acreditar no que eu disse. Eu não dormi de barriga cheia. Foi espiritual. Foi espiritual. Senti na pele o frio e o gelo. Tive uma experiência, não sei se em sonho ou arrebatada, para aquele local. Mas creio, sem dúvidas, que Deus me deu um grande livramento. Não usei mais nada. Confesso que alguns momentos me veio à mente de usar. E tornei a tentar usar, mas ao lembrar de Satanás, eu prefiro não usar. E aí agora ela vai continuar. Anos se passaram e eu usava pequenos brincos. Gente, a gente é assim, né? Quem nunca? Pergunta aí qual das irmãs já não abandonou todos os adornos, mas continua guardando ali lá no fundo daquela gavetinha um pazinho de brinquinhos, pérola, né? Com a esperança de um dia ter a oportunidade de usar em algum lugar. Nós somos assim. Vamos lá. Ela continua. E eu usava pequenos brincos. Afinal, o inimigo falou somente dos esmaltes. Eu confesso, irmãos, que eu sou teimosa. Não é só você não, viu, irmã Camila? Não se culpe. Cada coisa a seu tempo. Deus completa a obra. Foi quando eu encontrei o canal da irmã Ângela. Opa, ela encontrou meu canal. Foi quando eu encontrei o canal da irmã Ângela Gabriel. E entre outros que, sem procurar, eu via experiências iguais e parecidas com as irmãs. E tirou-me muitas dúvidas. Gente, deixa eu esclarecer aqui o que ela está falando sobre essas experiências aqui que ela disse que encontrou aqui no canal Maranata, no meu canal. Ela está falando dessas experiências sobrenaturais que as irmãs vêm aqui contar, que elas tiveram em arrebatamento ou em sonho, certo? Ela não está dizendo que aqui no meu canal eu ensino ou obrigo as pessoas a largarem tinta de cabelo, alisante de cabelo, brinco, maquiagem. Não, tá bom? E muito menos eu sou seguidora da sã doutrina. Porém, aqui no meu canal eu posto esses testemunhos onde as irmãs contam suas experiências de como elas tiveram experiências sobrenaturais e entenderam que era Deus pedindo, né, instruindo a que elas parassem de usar adorno, maquiagem, esmalte, pintura de cabelo, alisamento de cabelo, ok? Então são essas coisas que você vai encontrar muito aqui no meu canal, mas cada coisa é uma experiência particular. Cada experiência é uma experiência particular. A irmã Camila aqui está contando a experiência dela, ok? Quero só deixar isso aqui bem claro, gente, tá bom? E eu quero dizer para vocês que eu creio porque quando eu aceitei a Jesus, quando Jesus me aceitou, como queiram, eu pude contemplar a grandeza do nosso Deus, porque eu vi Jesus, não a face dele, né? Ele se revelou para mim e ali eu vi a grandeza, a pureza, a santidade. Eu pude ter alguma noção do máximo que eu pude ter, né? Que me foi permitido ter. Mas o máximo que eu vi que Deus é santo, que Deus é puro, que Deus é pureza, Deus é retidão, Deus é verdade. Então, ali eu entendi que tudo que foge à pureza, à verdade, à santidade, gente, não é do reino de Deus. Então, eu procurei me limpar, foi isso que eu entendi. Porque quando a gente se depara com o Senhor, a gente quer se parecer com Deus. Isso que é seguir a Jesus. Procurar se parecer com Ele em todos os aspectos que a gente puder, certo? Vamos lá, mas ela continua aqui. Houve um dia em que estava dormindo e tive uma visão de um brinco, o qual eu usava e gostava muito.
e ele estava caído no chão do quarto do meu filho. E eu fui agachar para pegar. Foi quando, de forma sobrenatural, o brinco se moveu. Nossa! E eu senti algo no ambiente que ficava nebuloso, como um ambiente pesado. Então, eu entendi que era o inimigo. Foi quando saí do quarto e fui na sala, próximo da cozinha. E saiu uma criança do quarto, uma menina pequenina, com roupas antigas, com vestidinho e trazendo nas mãos o brinco que eu deixei no quarto, caído no chão. E ela vinha ao meu encontro para entregar, dizendo que era dela. E eu percebi que era o inimigo. E o primeiro objeto na cozinha que eu peguei em minhas mãos, usei como forma de defesa, para me defender. E lancei uma garrafa PET na direção dela e ela desapareceu. Foi aí que apareceu um ser, um homem de preto, todo de terno preto. Eu não via o rosto e eu repreendi. Nesse sonho, tive a certeza que aquele objeto também era dele. Mas antes disso ocorrer, as poucas vezes que eu decidia colocar, acho que é colocar o brinco, né? É isso mesmo. Antes disso acontecer, ou seja, antes dela ter essa visão aqui, que ela acabou de contar, dessa menina pegando o brinco, né? A menina que era uma coisa ruim, na verdade. Ela disse que antes dela ter essa visão, ela disse que as poucas vezes que ela decidia colocar aquele brinco, ela ficava com alergia nas orelhas, a ponto delas ficarem intocáveis, sensíveis e avermelhadas, a ponto dela ter que usar pomadas, gente, olha só. Aí ela continua, eu entendi e o Espírito me fez entender que aquilo não o agradava. Então, eu me desfiz de tudo e orei com meu esposo e até joias que eram caras da Romanel, eu joguei no lixo. Mas antes, pedi a Deus que tirasse do meu coração. Muito bem, irmã Camila. Muito importante isso aqui, gente. Olha só essa lição. Não adianta você arrancar nada de cima do seu corpo se você não pedir a Deus que primeiro arranque do seu coração. Sabe por quê, irmãos? É por isso que eu não digo aqui no meu canal. Muitas pessoas vêm aqui, às vezes, e me criticam porque dizem que eu estou fazendo uma defesa quando eu falo assim, não, irmã, continue usando e vá orando, né? Se você se sente à vontade para tirar, tire logo, se desfaça disso aí. Mas se você não se sente à vontade, se você acha que você vai tirar e depois vai lá buscar de novo, então vá orando. Faça uma campanha, faça jejum, faça oração e peça a Deus para te libertar disso antes de você arrancar. Por quê? Porque se você tirar antes de Deus trabalhar no seu coração, não vai adiantar nada. Você vai tirar, vai sentir falta, vai ficar até revoltado. E quando você voltar a usar, você não vai mais querer largar aquilo ali por nada nesse mundo. Então, gente, não é assim, não é de qualquer maneira. A palavra do Senhor diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Eu tô dizendo isso aqui pra vocês por quê? Porque teve um vídeo aqui que eu fiz um comentário, não lembro qual foi, tá? Mas eu tava falando mais ou menos isso pra uma irmã que me perguntou sobre adorno, sobre enfeite. Ela tava se sentindo culpada, queria abandonar e tudo, mas eu disse que ela tivesse paciência e cuidado, né? Que ela orasse, primeiro se colocasse na presença do Senhor, para o Senhor a libertar, gente. E aí a irmã veio aqui nos comentários, uma irmã, né, veio no comentário me criticar, dizendo que eu estava defendendo a irmã, que eu estava incentivando ela a usar, continuar com aquelas coisas. E eu disse, não, irmã, não é assim. Não é assim. Não estou incentivando, eu não quero ser irresponsável de chegar e dizer, isso é pecado, tire.
Ah, isso é pecado, você vai pro inferno, tire. Irmão, não é assim, você não sabe da vida do outro, o que se passa na cabeça dele. Não somos nós que libertamos a pessoa. A gente pode falar, dar testemunho do que aconteceu na nossa vida, do que Deus fez na nossa vida, do que Deus pediu para nós. Mas o outro é o outro. O outro é o outro. Então a gente tem que ir um pouco devagar, gente. Não adianta nada eu dizer aqui, pregar no meu canal, aqui tem um monte de testemunho de gente que se libertou de tudo e você tem que se libertar também, senão você não é salvo, senão você vai pro inferno. Não, irmã, não. Eu não vou fazer isso. Tá certo? Olha a lição aqui que a irmã Camila tá nos dando. Antes de jogar qualquer coisa no lixo, ela tá falando de joias que ela tinha até da Romanel. Tá? Ou seja, foram coisas que custaram dinheiro. E não é só dinheiro, irmão, é suor do nosso rosto. Tá bom? Então, é normal, natural que ela olhe para aqueles objetos e se lembre, isso aqui custou 2 meses do meu trabalho, isso aqui custou 3 meses, paguei em 3 vezes, certo? Então, ela quer ter certeza, quando ela fala isso, que ela orou antes, ela tá perguntando a Deus, quer ter certeza se é para fazer realmente aquilo e pediu a Deus para que tirasse aquilo do seu coração. Então, a irmã Camila, irmão, fez muito certo. E não adianta a gente, irmão, a gente ficar, a gente se afobar, porque toda obra quem faz é Deus, no momento dele. Ou a Bíblia não diz que há tempo para tudo na face dessa terra, embaixo desse céu e embaixo desse sol, não é verdade? O problema é que às vezes a gente quer fazer a obra na vida do outro. Quem faz a obra, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, ok? Nós oramos, pregamos, instruímos como a gente pode, mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Essa parte é ele quem faz, certo? E a irmã Camila continua. Antes pedi a Deus que tirasse aquilo do meu coração, pois não basta desfazermos do que não agrada a Deus. Entendo, irmãos, que esse testemunho, entre tantos, que se Deus permitir voltarei para contar, será de grande valia para cada um e tirar as dúvidas que achamos que é coisa da nossa cabeça. Essa é outra acusação que nós sofremos bastante, não é? A gente vem aqui a público contar esses testemunhos. Pode ser sobre químicas de cabelo, sobre pintura de unha, pode ser de adornos, pode ser de calça comprida. Sempre aparece uma pessoa aqui para dizer, não tem nada a ver. Porém, a gente tem que respeitar a experiência particular do outro. Observe que a irmã Camila passou por experiências sobrenaturais, gente, certo? Foi assim que o Senhor fez para falar com ela, para requerer dela aquilo que ele desejava, ok? Comunicar a ela a forma que ele queria que ela andasse. Lembrando também que os servos são de Deus, tá? Deus fala com cada um como ele quer. Aí ela continua. Diz que o testemunho dela será de grande valia para tirar as dúvidas da cabeça das irmãs que pensam que isso é coisa da nossa cabeça. Irmãos, entendo que o trabalhar de Deus não seja para uma coisa e para o outro outra coisa, certo? Nosso Deus é justo e acredito que essas coisas não o agradam e abrem portas de legalidade para que o inimigo venha requerer e nos culpar diante de Deus. Se você tem dúvidas, ouvinte, do meu testemunho, ore e peça e faça prova com Deus, pois essa é a melhor maneira. Fico triste de não poder contar isso na igreja por conta da retaliação e por hoje as igrejas terem aberto muito das portas. Ai, gente, olha, a gente pode comentar alguma coisa sobre isso? O que vocês acham? De um testemunho desse não poder ser dado na igreja. Eu não sei.
Sabe, meus irmãos? Porque assim, quando a gente fala que é o Espírito Santo de Deus que faz a obra, eu não sei se isso aqui pode ser pregado na igreja, mas antigamente era. Antigamente você ouvia nos púlpitos isso. Não pente seu cabelo, não use brinco, não use calças. Aqui nós temos uma doutrina. Servo de Deus anda assim, assim, assim. E eu não sei se vocês sabem, mas culto de doutrina nas Assembleias de Deus antigamente não era para visitante e não era para não crente. Era só para crente, porque doutrina era doutrina. Era pesado. Dia de doutrina era a portas fechadas, só para os cristãos. Entenderam? Porque era doutrina, era pesado. Hoje não, né? Hoje é light, é diet. Mas não esquecendo que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, tá? Eu não passei por essa coisa de chegar na igreja e precisar ser admoestada, a não ser pelo cabelo. Quando eu vim para a igreja, eu ainda tinha tinta no cabelo, mas porque a tinta estava lá, eu não podia tirar, né? Quem me conhece aqui sabe que quando eu comecei a dar o meu testemunho de tintura de cabelo, a tinta estava lá no meu cabelo. E muita gente até hoje que vê os meus vídeos vai lá nos comentários e escreve assim: mas como assim? Você está falando contra a tintura de cabelo, mas o seu cabelo tá aí, tá pintado. É porque eu tinha acabado, gente, de ter a visão, de ter a revelação, e a tinta estava no cabelo, né? Eu podia fazer o quê? Não dá para tirar. Mas, quando eu fui para a igreja, eu fui admoestada uma vez sobre tintura de cabelo, viu? E eu não gostei nadinha, não. Eu não sei se vocês já viram, tem um vídeo aqui que eu conto isso, um vídeo aqui no meu canal, onde eu conto que quando eu era nova convertida, eu fui para um culto de doutrina, e aí veio um pastor da sede, parece, para pregar, e ele começou a falar sobre tintura de cabelo, sabe? Isso, acho que eu tinha... isso há 20 anos atrás. Eu tinha 28 anos, certo? E ele começou a falar sobre tintura de cabelo e ele foi pesado, sabe? Falou sem dó nem piedade. E eu olhando em volta, só eu com o cabelo pintado. Gente, só eu. E eu fiquei tão revoltada que depois do culto eu fui atrás de tentar brigar com o pastor. Vocês acreditam nisso? Pois é. Sabe o que é isso? É rebeldia que ainda tem dentro da gente quando a gente está no erro, gente. Quando a gente está no erro, a gente se torna rebelde, a gente se torna desobediente, tá? É desse jeito. Vai mexer com quem pinta cabelo para você ver? A confusão que dá, pois é. É um espírito terrível de rebeldia, viu? Pois é. Mas aí... É por isso que não pode falar isso na igreja, gente. Se começar a pregar certas coisas na igreja, você tem que se preparar para expulsar demônio. Porque eles se levantam mesmo e as pessoas se iram, certo? Quando você começa a pregar contra o pecado, irmão, as pessoas que ficam com raiva, começam a se levantar com raiva, você pensa que aquilo é o quê? É demônio. É os demônios se irando porque não querem ouvir a mensagem. Lógico que não querem. A pessoa está no erro, está no pecado, tá? E pintura de cabelo e muito de adorno, gente, é rebeldia, viu? Mas vamos lá, vamos terminar aqui esse testemunho. Ela diz: fico triste de não poder contar na igreja por conta da retaliação e por hoje as igrejas terem aberto muito das portas. Eu queria comentar mais sobre isso, mas tudo bem, deixa pra lá. E aí a nossa irmã termina. Não sou santarrona. Acredito que tudo é com ordem e decência. E que nem tudo é errado ou pecado. Mas, quando temos dúvidas, devemos buscar no Altíssimo as respostas. A paz do Senhor Jesus. E aqui eu coloquei a resposta para ela, né? Amém, minha querida. Deus abençoe. Umas palminhas, essa abelhinha que eu acho linda. Então, gente, olha, esse é o testemunho aqui da irmã Camila. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Meus irmãos, eita, não reparem que aqui tá fazendo muito barulho hoje nessa pista. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Desobediência é coisa séria, ok? Quando você desobedece a Deus, com certeza você está abrindo portas
para demônios trabalharem. Pecados cometidos são portas para demônios trabalharem. Em nome de Jesus, não caia no pecado, na desobediência. Faça o que a nossa irmã está falando. Ore aí ao Senhor, pergunte a Ele o que é pecado, o que não é, tá certo? Porque isso aí é particularidade de cada um. A gente pode falar qualquer coisa aqui, dar contar a nossa experiência, mas eita, esse mas foi desafinado, hein? Mas cada um tem que ter a sua experiência com Deus, meus irmãos. Uma coisa é certa disso tudo, deixa eu falar para vocês. Quando a palavra diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, tá? E o templo, ele tem que estar limpo, tá? O nosso adorno é o Espírito Santo de Deus. Pense só nisso. Olhe para você e imagine você como um templo e morada do Espírito Santo. E o seu adorno sendo o Espírito Santo de Deus. É assim que o Senhor se agrada de nós, que nós sejamos simples, tá bom? Simples como as pombas. Mas, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, esse foi o testemunho da irmã Camila, que eu trouxe aqui para vocês, que ela enviou comigo aqui para mim pelo WhatsApp. E você pode fazer da mesma maneira, ok? O meu número é 859-9171-5303. Entre em contato comigo. Envia lá o teu testemunho, que não precisa ser digitado assim. A irmã preferiu, né? Pode ser, mas pode ser também. Você pode também enviar em formato de áudio. E aí eu vou editar e trazer aqui para o nosso canal o seu testemunho, tá bom? Então é isso, gente. Esse é o nosso testemunho de hoje. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, não esquece, para ajudar o nosso canal, tá bom? Deixa o seu comentário, diz o que você acha, conta a sua experiência aí nos comentários. E também não esquece de ativar o sininho para que você receba as notificações e seja avisado quando nós postarmos vídeo novo aqui no canal. A qualquer momento, gente, um vídeo novo aqui no nosso canal. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus em nome de Jesus.